boa noite. Vocês estão felizes mesmo? Quem está feliz, faz um barulho mais alto aí, vai. Ainda está mostrando que estão tristes um pouquinho. Tem alguém feliz aí? Dá glória a Deus bem alto. Ah, aí sim, chegamos. Gente, eu queria aqui, antes de dar início aqui à mensagem a qual Deus, Ele colocou no meu coração e Ele preparou para derramar sobre a minha e a tua vida aqui nessa noite, eu queria aqui externar a minha gratidão, sabe? Eu estou muito grato a Deus por poder estar aqui, nessa posição aqui de tamanha e extensa responsabilidade, que é de estar aqui ministrando a palavra do Senhor, a qual o Tiago acabou de falar, né? Que nós cremos que ela é o alimento sólido, que nos dá sustância, nos dá força e que nos dá o crescimento da forma correta, amém? Vocês creem nisso também? Que a palavra é o nosso alimento sólido? Então, eu já queria ser chato um pouquinho, tá? Tá vendo aqui, ó, tem um montão de cadeira aqui na frente. Vou entrar naquela trend do Instagram. Se tu quiser vir sentar aqui, né? Vamos lá, gente, vem para cá, ó, vamos ficar pertinho um do outro aqui. Eu já estou vendo, o pessoal já está ali aí, já não gostei, ele já é chato. Não, gente, vamos ficar perto um do outro aqui. Amém. Aleluia. Deus é bom, né? Vou pedir para que todos nós venhamos abrir a nossa Bíblia, ou quem não trouxe ela, acessa ela, né, pelo seu smartphone, ou acompanha aqui no Data Show junto com a gente, beleza? Vou abrir aqui as nossas Bíblias no texto base, no texto tema da noite de hoje, que é Filipenses capítulo 1, e eu vou ler do verso 6 até o verso 7, tá bom? E de acordo com o que a gente vai lendo e Deus vai desenvolvendo, a gente vai entender o propósito de Deus ter nos separado nessa noite de sábado, a fim de que pudéssemos aprender um pouquinho mais da palavra dele, que é viva, eficaz e poderosa. Amém? Diz assim o versículo 6: E estou certo disto, aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois está em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Feche seus olhos, eu vou orar mais uma vez. Pai, nós confiamos na autoridade e autonomia que a Tua palavra ela tem sobre as nossas vidas, e mais uma vez nós queremos nos colocar aqui em posição de rendição, de humilhação, entendendo que dela, Senhor Deus, vem a direção correta para que sigamos a nossa vida conforme os Teus preceitos, a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Fale poderosamente conosco, essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Vamos lá? Antes de mais nada, eu queria aqui fazer uma breve introdução da carta a qual a gente acabou de ler, né? A carta que a gente acabou de ler, ela tem um destinatário, ela tem uma pessoa que escreveu e ela tem o seu conteúdo nela também, né? Os versículos que a gente acabou de ler, é Paulo aqui demonstrando a sua gratidão, externando uma oração por forma escrita desta carta, para levar ali para os seus amigos, para os seus irmãos em Cristo Jesus, para aquela igreja ali, a qual ele tem uma participação direta ali naquela cidade, que é a cidade de Filipe, né? Todos nós sabemos que é nessa cidade a qual Paulo ele viveu experiências extraordinárias. Foi nessa cidade que Paulo ele vivenciou aquela experiência a qual a pastora Juliana pregou aqui no domingo. Vocês estavam aqui no domingo? Vocês lembram? Foi lá, nessa igreja aqui, ou foi nessa cidade aqui. Foi lá que Paulo ele teve experiências extraordinárias e por isso ele, no conteúdo aqui que a gente lê do versículo 1, ele demonstra tanta gratidão e alegria quando ele vai se referir à igreja de Filipe. Interessante é também sabermos que essa carta, sabe, Priscila, é a carta, nós quando estudamos teologia, nós temos a
a nomeação de que é a carta de alegria. Só que é um paradoxo muito confuso de entender. Como uma carta da alegria, ela é escrita dentro de uma prisão. E aí, o porquê que eu estou fazendo essa introdução toda? Porque nós temos que ler na base do original daquilo que representava naquele tempo. O que representou para a igreja de Filipe ao receber e ao ler a essas palavras. Paulo, ele, como eu disse, as cartas elas têm uma estrutura. As cartas ela começa com a identificação daquele que escreveu, depois o destinatário, para quem aquele cara que escreveu ali a carta está enviando, também tem ali um voto que é Paulo dizendo: a graça vos dou, a paz eu vos dou, aquele modo de Paulo amoroso, né? E aqui nessa carta a gente vê isso explícito de uma forma extraordinária. Sabe por quê? Paulo, ele amava essa igreja. E Paulo, eu preciso destacar isso aqui para que a gente comece a entrar no tema que nos foi proposto na noite de hoje, que é falar sobre maturidade. Paulo, ele já começa se identificando de uma forma muito linda, que é o quê? Qual forma que ele se identificou, Lucas? A gente lê lá no verso de número 1, ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos. É Paulo aqui demonstrando a sua humildade para aquela igreja. É bem certo que é quando essa carta chegasse até os nossos irmãos ali de Filipe, eles já saberiam que aquela carta ela estava sendo escrita de dentro de uma prisão. E Paulo, ele de forma poderosa, isso tem uma intenção verdadeira nisso aqui, é Paulo dizendo: olha só, eu estou preso, mas não estou preso por César não, eu estou preso por Jesus Cristo. É Paulo dizendo: olha só, eu não sou servo de um império romano, eu não estou aqui submisso à autoridade de Roma não, eu estou preso porque primeiro eu fui escolhido escravo do Evangelho de Cristo. Dá para entender isso? Isso já muda todo o nosso entendimento, sabe? É por isso que é a carta da alegria. É Paulo dizendo: eu estou preso, estou passando por tribulação, estou passando por essa aprovação aqui, mas a minha alegria está em Cristo Jesus. É Ele. É o que nós acabamos de cantar, não é sobre nós, é por Ele, por meio dele, para Ele, todas as coisas. E é nessa carta à igreja de Filipe que a gente vê conteúdos assim extraordinários e poderosos. É Paulo aqui expressando que o viver para ele é a mesma coisa que morrer, e morrer para ele é lucro. É nessa carta que Paulo ele vai dizer: eu sei viver no muito, mas também sei viver no pouco. E é a carta da alegria também, sabe por quê, Priscila? Porque é nela que a gente vê aquele versículo que a gente tanto repete: alegrem-se. Vou repetir mais uma vez: alegrem-se. É Paulo dentro da prisão, tendo motivos de sobra para se alegrar, porque a alegria dele estava em Jesus Cristo, e isso é sinal de maturidade. A minha alegria, ela não se trata, ela não quer dizer pela situação que eu estou passando agora. Vou reformular aqui a frase: a minha maturidade, vou dizer assim, a minha alegria, a minha maturidade é ter alegria nos momentos difíceis também, porque até nesses momentos difíceis, Jesus Cristo está comigo. A minha alegria, ela não está relacionada ao momentâneo, ao presente. A minha alegria, a minha esperança é em Deus. Amém? Então, a gente já vê aqui, Paulo ele escreve de forma proposital, intencional, sabe, Isaac? Eu sou servo de Jesus Cristo. E a palavra servo aqui, ela tem a ver com escravo mesmo. Podemos até lembrar daquele versículo que ele mesmo escreveu para a igreja de Éfeso: eu sou prisioneiro de Cristo. Então, irmãos, primeiro
sinal de que a gente está caminhando em uma vida de constância e maturidade é a gente ter a nossa alegria em Jesus Cristo. Amém. A minha alegria, ela não está em um momento de culto. Não. É bom, eu estou alegre, eu estou feliz pra caraca. Vocês estão alegres também? Amém? Mas ela não se define nisso. Minha maior alegria é que um dia eu verei Ele face a face. Aleluia. A minha alegria é que aquele que começou a boa obra em mim, Ele vai completá-la ela no dia de Cristo Jesus. Mas vamos lá, vamos caminhar, irmãos. A gente precisa de uma vez por todas entender que a marca de discípulo de Cristo é ser servo. Não adianta eu e você dizer que Jesus Cristo é o meu Senhor, ou melhor, não adianta eu dizer que Jesus Cristo é o meu Salvador somente. O que adianta é eu dizer com convicção, sabe, Marcelo, João? A minha alegria é que eu sou servo de Jesus Cristo e Ele, para mim, é o meu Senhor e Salvador. Ele é o meu Senhor porque é Ele que tem as rédeas da minha vida. E Ele é meu Salvador porque Ele me chamou, me transformou, me redimiu, me purificou. Mas, Lucas, o que tem isso a ver com o tema da mensagem de hoje? Eu preciso correr um pouquinho. O Senhor colocou no meu coração essa seguinte frase: não existe atalhos para a maturidade. E Ele me deu essa ilustração de como se a gente estivesse vivendo uma jornada a qual tem uma estrada e tem um caminho. E muitas das vezes nós, tomados pelo nosso próprio eu, pelo nosso próprio entendimento, nós achamos que entrar por esses caminhos aqui, achar que esses atalhos aqui, eles vão nos levar ao lugar correto, ao lugar de maturidade. Mas deixa eu te frustrar, não pega atalho não, irmão. Vá por mim, não pega não. O atalho ele vai mais te atrasar do que te adiantar, cara. E aí aqui a gente vai caminhar nesse sentido aqui nessa noite. Amém? Então a gente sabe aqui, a gente aprendeu aqui que a marca de um discípulo é ser servo de Cristo Jesus. E essa oração, a qual a gente acabou de ler de Paulo, ela nos registra e nos comprova que a igreja de Filipe, ela está caminhando nesse caminho correto, nesse caminho de maturidade, porque ela é uma igreja que se coloca na posição de servo. Ah, Lucas, mas sei lá, eu acho que Paulo está puxando muita sardinha para a igreja de Filipe. Não, está nada. Por isso que eu li o versículo de número 7 também. Ele fala, é justo eu falar isso de vocês, cara, é justo eu me alegrar, eu ter esse amor, esse carinho todo por vocês, porque até nas minhas provações vocês participam comigo. Aleluia. É Paulo escrevendo essa carta aqui com o coração cheio de gratidão, sabe por quê? Ele estava preso em Roma e foi da igreja de Filipe que saiu ali uma oferta que fez com que o ministério dele começasse a dar continuidade, continuasse a dar continuidade ali. Foi da igreja de Filipe que saiu um dos líderes. E a gente vai ler aqui nos versículos 3, 4, 2. Epafrodito, que saiu de Filipe e foi lá em Roma para prestar socorro a Paulo na prisão. E Paulo aqui registra que ele até adoeceu, quase morreu. O que eu e você temos feito por amor a Jesus Cristo e pelo Evangelho de Jesus? Eu já solto essa bomba aí para vocês. E se Deus fosse escrever uma carta para você, peguei muito pesado, né? Vou voltar aqui. Mas se o pastor Diego, o pastor Joel, o teu líder Tiago, a pastora Juliana, fossem escrever uma carta para você, será que essa carta iria conter gratidão, amor, respeito, admiração e esperança? Igual Paulo escreveu aqui para a igreja de Filipe? E aí? Peguei pesado, né? Hein? Diz aí.
Se teu líder fosse escrever uma carta para você, será que ele ia dizer isso? Igual Paulo aqui, com convicção e certeza. Eu acho isso aqui lindo. Ele diz, eu estou certo, eu estou convicto que aquele que começou a boa obra na vida de vocês, ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. É Paulo dizendo, a minha alegria é porque quando eu ouço falar de vocês, eu estou vendo que o que eu preguei, o que eu sofri aí em Filipe valeu a pena. Porque vocês deixaram com que o evangelho, a semente, frutificasse dentro do coração de vocês e está dando bons frutos. Isso é sinal de maturidade. Não tem como correr disso, igreja. Não tem. Sabe? A gente hoje vive uma geração de jovens que acha que sinal de vida plena e abundante é ter as coisas. Quer ver? Tem jovens que acham que vai alcançar a maturidade, e eu estou falando aqui para jovens, eu vou falar bem claro, tá? Eu acho que eu vou alcançar a maturidade no dia que Deus me dê um namorado. Eu acho que eu vou ser maduro o suficiente no dia que eu começar a faculdade. Eu acho que a minha vida vai começar a exalar maturidade a partir do momento que eu tiver um trabalho bem, ter minhas coisinhas. Cá para nós, tu não já pensou assim? Eu fui jovem, eu sou jovem ainda. Hein? Só que Deus me trouxe aqui para te frustrar. Sinal de maturidade é quando tu se coloca em servidão a Jesus Cristo. Sinal de maturidade é o quanto de Jesus a tua vida revela. Aleluia! É verdade, Jesus. Por isso, grava aí. É muito normal a gente ver pessoas maduras com 18 anos e pessoas imaturas com 40. Porque entendeu o propósito da vida errado. E aqui eu solto outra, tá? Será mesmo que tu tem clareza, convicção, certeza do propósito que Deus te chamou? Pensa aí. Eu estou lendo Paulo tendo a certeza e convicção daqueles que ele liderou. E aí eu jogo para a igreja agora, para a gente, para a juventude. Tu tem certeza e convicção daquilo que Deus te chamou e te propôs? Porque se tu não tiver, desculpa, tu vai continuar caminhando e seguindo por atalhos. Amém? Vocês estão aí? Glória a Deus. Os atalhos são isso. Engraçado, né? Que quando eu era mais jovem, né? Faz um tempinho, já eu estou ficando velho. Aí eu jogava aquele joguinho, né? No videogame de corrida, né? Eu não acho que não é no tempo de vocês, é do teu jogo. Need for Speed, né? Aí tu tá ali seguindo na corrida. Aí quando tu já tá viciado no negócio, tu sabe que tem uns atalhos. Tu bate aqui, vai sair lá e passa lá na frente. Aí eu te pergunto, isso é certo? É errado. Mas por que eu e você também queremos fazer isso na nossa vida? Vou te falar, isso é atalho. Tudo que vem de nós é atalho, cara. Sabe por quê? Servo, ele não tem vontade própria. Servo só obedece aquilo que o seu Senhor propôs. Amém. Aleluia! Amém? Deus é bom, gente. A gente precisa ter fé, convicção na identidade nova que Cristo nos dá. É isso que nos leva às mudanças de comportamento e transformação. E aqui eu vou ler com vocês
2 Coríntios, capítulo 5, versos 6 e 7, diz assim: portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do Senhor, pois vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por e não pelo que vemos. Sinal de maturidade é viver não por fé, ou não por vista, mas por fé. Amém, Senhor. Me desculpa. É que eu quero falar rápido, o tempo está passando, o tempo não para, gente. Então, irmãos, a gente precisa, primeira coisa, é ter fé e convicção de que Deus, Ele nos chamou, nos transformou, nos redimiu, nos purificou, a fim de que nós vivamos uma vida nova. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás, porque eu e você somos novas criaturas. Aleluia! É? Então a gente precisa ter fé, convicção na nova identidade, naquilo que Deus Ele nos propôs e nos chamou. Amém? É disso que precisamos e é essa clareza do caminho que temos que trilhar, que nos levará ao nosso destino sem se preocupar com atalhos e pressa. E aqui eu já entro no segundo inimigo da nossa geração. Qual é, Lucas? A pressa. A gente tem pressa. Sabe por quê? Nós estamos agora acostumados a ter tudo com uma facilidade muito grande. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Ah, Lucas, eu acho que só tu tem tudo na hora que tu quer. Não. Tu tem. Quem aqui já se acordou um pouquinho triste? Aí tu acorda triste, aí tu... Poxa, acho que eu vou entrar na internet e vou botar... Bota um vídeo de comédia que eu quero rir. Ah, hoje eu estou muito cansado. Fico no meu Instagram aqui, passando o dedo no feed e me distraindo com as coisas. Sabe o que isso gera em você? Uma dopamina muito grande. E aí, eu e você, sem perceber, perdemos aquilo que é mais precioso nos nossos dias. O que é, Lucas? O tempo. Mas o que isso tem a ver com a pressa? Tem. Porque você não soube esperar o tempo certo para cada das coisas, você acabou sacrificando aquilo que tu tinha de mais precioso, que era o tempo para tu produzir algo para Deus. E por isso que a pressa é inimiga. Não confunda a pressa com velocidade e com intensidade. Não, é totalmente diferente. Se vocês não sabem, eu trabalho com futebol, sabe? E eu sou treinador. Aí eu tenho alguns alunos mais novinhos, né? Aí eu falo, vamos fazer com intensidade. Aí eles confundem, eles saem atropelando tudo. Eu, opa, pressa é diferente de velocidade. Calma. Às vezes a gente faz as coisas com pressa e a gente faz o quê? Atropela tudo. Crente maduro não faz as coisas na pressa, faz tudo pensado e melhor, na direção do Espírito Santo. Então não fica com essa pressa, não. Acho que eu preciso é disso, eu preciso daquilo. Não. Isso é atalho. A pressa é atalho. Em vez de fazer correr lá na frente, vai te atrapalhar, vai fazer você retroceder. Vou te falar bem escancarado, vai te machucar e te frustrar. Amém? Então, a gente precisa entender de uma vez por todas que tornar-se semelhante a Cristo é o meu e o teu destino. Isso é maturidade, se tornar cada vez mais parecido com Cristo. E essa jornada vai durar uma vida inteira. Então, para que eu e você quer tanta pressa? Para que pegar atalho? Ei, a gente acabou de ler aqui Paulo dizendo o quê? Que quem começou a boa obra nos irmãos era quem? Interage comigo aí, gente. Foi Deus.
Então, se a obra é dele, o tempo é de quem também? Então, para que a gente vai continuar colocando a nossa mão onde não é chamado? Deixa a mão de Deus. E vou te falar, não é palavras do Lucas, não, é Bíblia, tá? A vontade dele é o quê? Boa, perfeita e agradável. É só a dele, tá, gente? A tua pode ser até legal, só a de Deus que é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, a gente entende que se tornar semelhante a Cristo, é esse o nosso maior propósito. E essa jornada dura a vida toda. E Paulo aqui, no versículo 6, que é o tema, ele está dizendo que o quê? Começou a boa obra. E vai encerrar quando, então, essa boa obra, Deus? No dia de Cristo Jesus. Já chegou esse dia de Cristo Jesus? Então, para que tu está com pressa, rapaz? Deixa Deus trabalhar. Amém. O tempo é dele. Para que atalho? O tempo é dele. A obra é de Deus e foi ele que começou. Então, se a obra é dele, precisa de 3 coisas. Ele tem que guiar a nossa vida, é o Espírito Santo que tem que influenciar as nossas decisões, e é ele quem dita os passos e a velocidade. Vou repetir para tu gravar. O Deus que começou a boa obra em mim, em você, é ele quem deve guiar as nossas vidas, e é ele que deve, através do Espírito Santo, influenciar as nossas ações, nossas decisões, e é ele quem vai ditar o tempo, a velocidade de todas as coisas. E grava isso. Deus, ele não está preocupado em te ver crescer rápido. Ele está preocupado em te ver crescer forte. Amém. Amém? E essa jornada, ela envolve 3 coisas, sabe o quê? Acreditar, pertencer e transformar-se. Acreditar envolve em eu confiar, acabei de falar, ter a certeza, a clareza, convicção de que Deus me chamou para uma grande obra e é Ele que dita a minha vida e eu devo render, sabe o que é Ele? Toda a minha rendição, a minha servidão e a minha adoração. Pertencer é isso aqui, ó. Viver em comunhão. Não existe crente maduro fora do corpo. Já viu um membro do corpo viver fora? Não tem como. Então, jovens do Senhor, vocês têm que amar a igreja, cara. A Bíblia diz que é em nós, jovens, que está a força. A igreja precisa dessa tua força, cara. Maturidade é isso. É tu amar a igreja e entender que aqui é a tua família espiritual, cara. Tu tem que amar estar aqui nesses cultos. E o teu amor ele tem que ser tão grande ao ponto de querer tu compartilhar com os teus amigos que não conhecem. Cara, tu precisa ir lá naquele culto. É benção, cara. Tu precisa conhecer esse Jesus que me transforma, que me muda, que me renova todos os dias. Tu precisa. Isso é maturidade. É amar a igreja. E outra, eu disse o quê? Que é transformar-se. E se transformar-se só tem como por uma coisa, que é o discipulado. Paulo aqui, ele tem motivo de sobra para externar a gratidão dele para essa igreja, porque, como eu disse, ele está na prisão, mas quando ele escreve, quando ele vai orar, que ele diz isso, toda vez que eu vou orar por vocês, o meu coração me enche de alegria, de amor, porque eu lembro dos tempos que a gente viveu junto aí, e ao ouvir, saber notícia de vocês, eu vejo que o evangelho está dando continuação, e isso me alegra. Discipulado é isso. É o teu líder plantar Jesus na tua vida ao ponto de tu não mais depender dele, sim, de uma forma como se fosse uma bengala, ao ponto de tu se tornar maduro para tu formar Cristo na vida de outra pessoa. Isso é discipulado. Amém. Discipulado não é toda hora tu ficar perturbando teu líder.
Eu falo assim, escancarado logo. Isaac está ali, ó. É meu liderado até hoje. Hoje a gente via dentro do Uber ele, Lucas, fiquei lembrando das pancadas que tu me dava. Mas amém, faz parte, eu tomo também de Deus. De Deus, dos meus líderes, dos meus pastores. Mas amém. Crescer em maturidade, ela não vai vir de uma única experiência, por mais contundente e emocionante que essa experiência ela seja. Pois crescer ou amadurecer é um processo gradual. Não é porque tu veio nesse culto aqui que está falando sobre maturidade que tu vai sair daquela porta aqui grandão, ó. Tô maduro. Não vai ser. Não vai. Não vai ser o retiro espiritual que vai te formar e te tornar maduro o suficiente para cada situação que tu vai enfrentar na tua vida. Não vai. Porque a juventude às vezes pensa isso, sabe, Tiago? A juventude que eu liderava não lidero, que eles ainda mandam mensagem, me procuram. A gente saía do retiro, eles grandão, pá. Vamos evangelizar, vamos para a favela, vamos para não sei aonde. Aí passava o tempo, cadê aquela força? Um já não ia mais para a igreja, o outro já não parecia mais na célula. Mas o que houve? Porque maturidade não tem a ver com uma única experiência que tu vive, não. Não estou desqualificando a experiência que tu vive, não. Não, esse culto ele vai ser de grande aproveito para mim e para a tua vida, cara. Se de fato tu deixar com que essa semente que está sendo lançada caia na boa terra que é o teu coração. Ou o teu coração esteja como uma boa terra, igual o pastor Diego pregou domingo retrasado. Não estou desqualificando as experiências que a gente vive. Mas tu lembra que eu disse que nós somos a geração da pressa, do que é tudo no nosso momento agora? E às vezes a gente coloca, essa frase ela mexe comigo e eu carrego para a minha vida. A gente coloca o maior doador da vida na parede, colocando ele como um devedor. É Deus. Às vezes a gente diz para ele, sabe o quê? Porque o Senhor não toca em mim de uma forma logo que faça com que eu vença esse meu pecado logo de uma vez. E Deus está falando, calma, vai devagar. Existe um processo. Ou às vezes a gente coloca Deus no canto, Senhor, eu te pedi isso. O Senhor sabe que se eu tiver isso, a minha vida vai andar. E Deus, opa, calma, devagar. Não é assim. Ele tem poder o suficiente, o bastante, para num toque dele, transformar a nossa vida por completo. Mas a obra é dele, ele faz na hora que ele quer. Amém. O tempo é dele, o processo de maturidade é gradual, é dia após dia. É isso que Paulo está falando aqui. Eu estou certo, estou convicto daquele que começou a boa obra, ele começou e está dando continuidade. Essa obra vai ser aperfeiçoada por ele, só vai ter dado como finalizada no dia de Cristo Jesus. Então tu precisa colecionar experiências com ele. E isso envolve, sabe o quê? O alimento sólido. Por isso que aqui eu vou bater nisso, e o Tiago já deu deixa. Obrigado, Tiago. É por isso que uma experiência única, ela não vai surgir o efeito. É a mesma coisa do que tu ir no McDonald's e ir ali por trás, né, no drive-thru, já pediu por sair o lanche. Mas vou te falar, é saudável? Sacia a nossa fome ali pelo momento, né? Mas o que nos dá sustância é o alimento sólido. É o feijão lá da nossa mãe, o arroz. E quando a gente fala de alimento sólido, sabe, Tiago? Não tem a ver da profundidade daquilo que está sendo lançado por nós, não. Quando a gente fala sobre alimento sólido, que é o que faz nos amadurecer, porque o alimento sólido é trabalhoso, precisa de mãos ali para fazer o arroz, o feijão, e muitas das vezes quem vai ter que fazer esse alimento é você. Meus bolsos caindo. Trata de você guardar tempo do teu dia para dedicar ao Senhor. Isso é alimento sólido. Eu não tenho dúvida do que aquilo que está sendo emanado daqui desse púlpito é alimento saudável, eu não tenho dúvida.
Mas o que vai te fazer crescer em maturidade é o teu momento de oração, de intimidade, de busca, de adoração em casa. É isso. Não tem como fugir disso. Fugir disso é atalho. E volta para o tema? Não existe atalho para a maturidade. Mas vamos lá. Irmãos, você precisa entender que o nosso Deus, Ele é perfeito no seu agir, no seu efetuar. E Jesus, Ele é cauteloso em tudo que Ele faz. Ele não quer saber da forma, tempo. Quanto vai durar o tempo do nosso amadurecimento. Ele quer saber se a gente está amadurecendo e crescendo da forma forte, rígida, sólida. E Ele não se interessa por isso. Ele não trabalha com pressa. O que mais interessa para Deus é a nossa constância e a nossa resistência. E o próprio apóstolo aqui, que é uma figura de maturidade muito grande para essa igreja, ele no capítulo de número 3, ele diz: não que eu tenha alcançado todas essas coisas, não que eu tenha alcançado o nível supremo de perfeição, não, de uma coisa eu tenho convicção, e é o quê? Eu caminho mirando o alvo. É Paulo dizendo: eu estou semeando na minha maturidade todos os dias. É Paulo dizendo: eu estou me desprendendo das minhas coisas naturais e humanas da minha carne, a fim de que em Cristo eu possa conhecer o que é bom, perfeito e agradável para a minha vida. E isso é maturidade, é eu vivo pelo um alvo. E esse alvo é a santa vocação a qual Cristo me chamou e te chamou. Esse é o teu maior propósito. Breno, teu maior propósito não é tocar aqui não, cara. Não é. Desculpa te falar isso. Teu maior propósito é se tornar igual a Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Esse é o nosso maior propósito. Porque às vezes a gente confunde, né? Responsabilidade com propósito. A maturidade, ela nos requer responsabilidade. Mas não é a responsabilidade que nos faz nos tornar maduros, tá? Como eu disse, tem muitas pessoas que têm muita responsabilidade, 40 anos e tal, mas espiritualmente não é maduro em nada. Beleza? Mas vamos lá para a gente acabar. E Deus é quem de fato sabe o que precisamos. E esse processo de maturação em Deus, ele é lento. Sabe por que ele é lento? É normal, é preciso a gente passar por situações de forma repetida até realmente a gente aprender e assimilar a lição. Já viu? Que tu passa por tentações e provações de forma repetida. Pô, de novo isso aqui? É normal. Isso faz parte do processo de amadurecimento. Ah, mas Deus poderia me privar disso tudo. Não, Ele faz você passar lá de novo para poder te fazer lembrar, cara. Porque às vezes tu passou lá atrás, mas tu não foi aprovado não, cara, naquilo ali. E hoje, com a distração, tu esquece muito rápido das coisas que tu passou e que são muito poderosas. E é ela que vai te dar esperança para os dias seguintes, os dias futuros e vindouros. Então, irmãos, leva tempo porque nós temos que nos desprender e desaprender muitas coisas. Levou tempo o povo ali, hebreu, no deserto, porque eles ainda tinham muitos do Egito agarrado neles. E Deus teve que fazer eles passarem, melhor dizendo, por esse processo. E na minha vida e na tua não é não, diferente. Ah, Lucas, mas eu sou jovem, eu sou criado dentro da igreja e tal, isso e aquilo. Tá, beleza. Mas eu nunca fui da tua idade também, não. Eu não sei o quanto que tu recebe de coisas ruins e desagradáveis na tua escola, no teu dia a dia. Os ensinamentos que, sem tu perceber, entra na tua mente e daqui a pouco está conduzindo algumas ações e atitudes tuas. Não é assim, não? E esse processo de maturação é lento por causa disso, às vezes. Porque Deus, Ele quer te tirar, fazer com que a gente nos desprenda dessas coisas. Por isso
Porque não tem como ter atalho no caminho da maturidade com Jesus Cristo. Cada passo é muito importante nessa estrada. Cada passo é muito importante. E a gente precisa ter isso em mente para que venhamos aproveitar e contemplar cada obra de Deus que Ele faz no caminho, na jornada das nossas vidas. Amém? E para encerrar, é trabalhoso viver nesse caminho, nessa jornada. É trabalhoso porque requer de nós comprometimento e uma coisa que é muito importante: humildade. Humildade, porque se nós não tivermos uma postura e vida humilde, nós não iremos crescer e amadurecer. Se tu não tiver a humildade de reconhecer que tu está caminhando errado, desculpa, tu vai continuar seguindo atalhos, né? Bem simples, bem lógico. Então eu acredito que hoje Deus nos trouxe aqui para nos dar o exemplo através dessa igreja que caía na graça do seu líder Paulo e que fazia com que esse homem de Deus tinha convicção e certeza de que Deus começou a obra dele na vida deles e que está aperfeiçoando e vai ser fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. É esse mesmo Deus que quer pegar a nossa vida, mudar a nossa vida, transformar a nossa vida, a ponto de entendermos que o caminho é dele. As vontades que tem que prevalecer é a dele, não a minha, a dele. E para isso nos requer humildade para reconhecer. E aqui eu já vou caminhando para o final. Queria pedir para que você se colocasse de pé, se o Tiago me permite, e fechar os seus olhos. Hebreus capítulo de número 2, o verso 1 diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmezas às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. É necessário que, ao ouvir essa mensagem que Deus transmitiu para mim e para você hoje, a gente se apegue a ela, Tiago. Abrace ela. Deixe com que ela crie raiz, vida dentro de nós. É ela que vai nos dar firmeza. É ela que vai nos dar solidez. É ela que vai nos levar à maturidade. A fim de que nós não venhamos mais pegar nenhum atalho e nem se desviar do caminho. E se tu hoje chegou aqui com algumas dúvidas, incertos de algumas coisas, talvez tu chegou aqui e está aí na tua mente assim: pô, mas Lucas, tá, eu não posso pegar atalho, mas na verdade, eu não sei nem que caminho eu estou trilhando. Tu está falando de atalho, mas não faz sentido, porque eu estou parado. Nem me interessa pensar em atalho, porque eu estou parado. Eu estou só existindo. Eu ainda não sei, eu não tenho convicção do propósito que Deus me deu. Eu ainda não tenho. Eu, de forma muito simples e direta: tu está perdido? Responde para você mesmo aí. Eu te apresento o caminho. Então fala para mim, Lucas, qual é o caminho? Está perdido? O caminho é Ele, é Jesus. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. Tu não vai cumprir o propósito que Deus estabeleceu desde do princípio, se tu não entender que o caminho é Jesus. Jesus. Pai, eu quero nesse momento agora te apresentar
a vida de todos esses jovens, de todos esses meus irmãos que se achegaram até esse lugar aqui nessa noite com um desejo de aprender mais de Ti, com um desejo de cada vez mais caminhar neste lugar de amadurecimento, de intimidade contigo, de crescimento, de solidez contigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora, Senhor Deus, te pedir para que essa palavra que foi pregada, Senhor Deus, possa entrar no coração deles com tudo, a fim de quebrar todas as estruturas humanas dentro do coraçãozinho de cada um deles, a fim de quebrar tudo aquilo que não condiz com a Tua vontade para a vida deles, Pai. Deus, em nome de Jesus, é a Tua palavra que é a verdade e é ela que nos liberta de nós mesmos. Então, Pai, faça com que a Tua palavra, ao chegar ao coração de cada um deles, encontre uma terra fértil que no Teu tempo irá dar os frutos. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que, se algum dos Teus filhos chegou incertos, duvidosos acerca daquilo qual o Senhor tem como propósito para a vida deles, eles possam entender hoje que o maior propósito que eles têm é se entregar como um servo de Jesus Cristo, e o propósito maior da vida deles é se tornar cada vez mais parecido com o Senhor, ó Jesus. Pai, não nos deixe ser levado pelos atalhos a qual Satanás ele propõe para cada um de nós. Não. Que venhamos ter os nossos olhos atentos e focados em Jesus Cristo, pois Ele é o nosso alvo. Senhor, nos perdoe por todas as vezes a qual nós colocamos a nossa vontade em primeiro lugar, por todas as vezes que, motivado pela pressa, nós agimos e damos com um burro nas águas. Pai, nós queremos declarar que todas as frustrações que nós passamos, elas têm a ver com as decisões erradas que nós tomamos. Mas nós hoje reconhecemos a autoridade, a soberania da Tua palavra, do Teu evangelho aqui pregado, e nós queremos nos render, nos submeter, a fim de que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Senhor, essa é a oração que nós te fazemos, Pai, no Teu santo nome.